Após uma visita às mulheres que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, o senador Magno Malta comemorou a notícia de que também alguns homens serão libertados com imposição de medidas cautelares. O senador leu a lista de nomes dos homens que poderão sair da cadeia e disse: esses são os nomes dos 80 patriotas que estão sendo liberados hoje para suas casas, vão abraçar suas famílias, seus filhos. Patriotas guerreiros que não cometeram qualquer tipo de crime, que estão indo para sua liberdade, para sua comunidade. Patriotas de verdade, brasileiros de verdade. Glória a Deus por isso. Mesmo com a soltura de algumas centenas de pessoas, ainda há centenas de homens e mulheres presos a mando do ministro Alexandre de Moraes, sem individualização de condutas, sem respeito ao devido processo legal e em franca violação a direitos humanos. Nos inquéritos conduzidos pelo ministro, medidas cautelares sem previsão em lei são impostas a pessoas sem foro privilegiado, sem que o Ministério Público seja sequer ouvido, e as cautelares são mantidas pelo tempo que o ministro desejar, sem direito de defesa nem acesso ao devido processo legal. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, matérias, reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa contra seus adversários políticos ou concorrentes são aceitas como provas sem questionamento e servem como pretexto para devassas em pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. O resultado das devassas é compartilhado com a velha imprensa, que então expõe seus concorrentes apresentando atos banais como se fossem crimes em matérias que servem como base para novos atos contra a concorrência. Nesses inquéritos, bastam petições apresentadas por parlamentares de extrema esquerda para que sejam impostas medidas cautelares a cidadãos sem previsão legal nem prazo de duração. Em uma decisão monocrática em um inquérito administrativo, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores para impedir suas atividades, com o respaldo e o aplauso dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política vem sendo confiscada sem base legal. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Hoje está um pouco de barulho, eu saí da Colmeia agora, fui nas celas novamente, tive um tempo orando, falando, consolando, aquelas que não estavam na lista. Hoje pela manhã saíram 31 e 40 agora à tarde, ou seja, 71 mulheres, e acaba de sair uma lista de 80 homens que estão recebendo a liberdade. Eu vou ler esses nomes para vocês aqui, são 80, mas eu vou ler. Tá bom? Os homens que começaram a receber liberdade: Alexandre Henrique Kessler, Alexandre Lopes Rodrigues, Alexandre Magno da Silva Ferreira, olha meu xará, Amarildo Rodrigues da Silva, Anderson Zambiase, Antônio Cardoso Pereira Júnior, Antônio Fidelis da Silva Filho, Antônio Francisco Moreira, Brian Temer de Souza, Celso Fauer, César Luiz Tavares, Cleito Cordeiro Gouveia, Doaldo Henrique Davi Alves Veigas da Silva, Devaí Henrique de Ferreira, Diego Ribeiro de Oliveira, Divânio Natal Gonçalves, Elias Alves Gonçalves,
Ervan Bezerra Gomes, Erivelto Aparecido Canova, Heraldo Pinheiro Farias, Everaldo Eugênio de Miranda, Fábio Adriano Menezes, Fabrício Melo Freitas, Felipe da Silva Zala, Francisco de Assis Pimenta, Hermes Tander de Oliveira, Rolive Rodrigues Bolinha, Humberto Flando Azevedo, John Manuel de Oliveira, Joci Gonçalves Pereira, José Ailton Serafim, José Ailton Costa, Lauro Henrique de Souza Xavier, Lincoln Vilas Boas Rodrigues, Luciano Rodrigues da Silva, Luiz Gustavo Lima Carvalho, Luiz Uma Coelho, Márcio Rodrigues de Melo, Márcio Antônio Estevão, Marco Antônio Iglesias Sivaldo Oliveira, Marcos Antônio Galvão, Marinaldo Adriano da Silva, Maurício Alexandre Gaona, Milton Alves Cardoso Júnior, Milton Francisco dos Santos, Neivomar Pereira da Silva, Orlando Pereira dos Santos, vamos ao restante, Paulo Gabriel da Silveira e Silva, Paulo Henrique Capelletti, Paulo José Maria, Paulo Roberto de Moraes, Paulo Sérgio dos Reis, Paulo Sérgio Correia, Paulo Zocal de Matos, Pedro Lucas Soriano, Rafael Oliveira Benfica, Reginaldo Silveira, Reginaldo Pereira da Silva, Renan Martins dos Santos, Rodrigo Ferro, Salvo Wallace Carvalho Silva, Sebastião Damasceno Maia, Sebastião José Bezerra Neto, Sérgio de Oliveira Carvalho, Sérgio Lopes Carvalho, Silva Crisquim Vitorino, Sival Lagasse, Stefan Alvarez Sampaio, Tadeu do Prado Lopes, Telmo José Reginato, Ulisses Vanderlei de Deus, Vanderlei Glarker, Vanderlei Rodrigues Rosa, Vinícius Cassiano Rodrigues, Vanderlei da Silva, Wellington Braga de Souza, William Fonseca Amorim, William Pedro Santana e Wilson Fernandes Gomes. Esses são os nomes dos 80 patriotas hoje que estão sendo liberados para suas casas, vão para o Cine colocar tornozeleira eletrônica e vão abraçar sua família, seus filhos, patriotas, guerreiros que não cometeram qualquer tipo de crime e estão indo para a sua liberdade, para a sua comunidade, patriotas de verdade, brasileiros de verdade, glória a Deus por isso. Vamos continuar orando, lutando, buscando, porque todos, sem dúvida alguma, vão para a rua porque não cometeram o crime. Agora, quem cometeu o crime vai ter que pagar, mas esses patriotas certamente estavam lutando pela sua fé, pelos seus valores e seus princípios, tá bom, gente? Tá um barulhão danado aqui, mas é isso aí. Deus abençoe a todos, uma alegria esses patriotas na rua. O ativismo judicial no nosso país, obviamente que em particular da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saudar aqui os demais presentes, Paulo Faria, doutor Paulo Faria, advogado criminalista, doutora Mariane Cardoso, secretário-geral da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Minas, também doutor Marcelo Monteiro, que é procurador de Justiça, e o professor de todos nós, doutor Ives Gandra Martins. Satisfação tê-lo conosco, sempre uma aula. Eu confesso que os últimos dias revelaram aquilo que só quem não quer ver não enxerga. Só quem não quer ver não enxerga. Nós estamos alertando, fui o primeiro deputado a falar do inquérito fake, quando eu chamo de inquérito fake, o inquérito das fake news, quando ele foi feito pelo ministro Dias Toffoli contra a revista Cruzoé, porque a Lava Jato estava chegando no Supremo. Fui à tribuna, denunciei, e foi muito bem narrado aqui durante este momento, durante esta audiência pública, tudo o que aconteceu desde então. Houve 2 eventos concomitantes, se formos olhar historicamente, para que nós chegássemos a esse ponto, que explicam, obviamente, jamais vão justificar o que está acontecendo. Primeiro, o Lava Jato chega no Supremo Tribunal Federal. Segundo,
elege-se um presidente da República que se opõe em ideias àquilo que antes era a hegemonia da esquerda nas instituições e na política brasileira. Esses dois movimentos concomitantes levam à situação distópica que nós vivemos hoje. Estamos em 2022, mas mais parece 1984. E não me refiro ao ano. Refiro-me à brilhante obra de George Orwell, que foi para mim uma das maiores responsáveis, junto com o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, para que me interessasse por política e lutasse contra qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de censura, qualquer tipo de limitação às liberdades individuais que agridem ao Estado de Direito, que agridem a democracia. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e digo, só não vê quem não quer enxergar, é perseguição política e censura. Coisa de ditadura, não é coisa de democracia. E quem ousa dizer que está defendendo a democracia, tomando atitudes antidemocráticas, está destruindo a democracia. Quem ousa dizer que está defendendo o Estado de Direito, tomando atitudes que ferem de morte o Estado de Direito, está também destruindo o Estado de Direito ao não observar o devido processo legislativo e todas as prerrogativas necessárias. Ficou ainda mais clara a perseguição política agora, quando a decisão recente do Alexandre de Moraes de bloquear contas de empresários brasileiros se baseou num pedido de um senador, da esquerda, Randolph Rodrigues. A decisão trazida à luz na segunda-feira do ministro Alexandre de Moraes não só foi baseada em manifestação de um senador de oposição, Randolph Rodrigues, como também de associações que são de esquerda. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação de Juízes para a Democracia, e assim vai. Entidades associativas que nós sabemos são de esquerda, são compostas por pessoas de esquerda. E elas não podem ingressar judicialmente? Claro que podem, mas para fazer perseguição política, não. Muito menos pode um ministro aceitar, muito menos um ministro pode aceitar que tais manifestações sejam utilizados como base para sua decisão. Digo mais, a representação da polícia é uma vergonha. É uma vergonha para a Polícia Federal. A representação da polícia é uma vergonha. E eu vou procurar ela aqui no meu celular para trazer as partes mais vergonhosas desse despacho. Ela traz as mensagens printadas de um grupo de WhatsApp privado e menciona como base para a decisão de buscar os celulares, por exemplo, o patrocínio da campanha como atos patrióticos, entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. As compras de bandeiras para o 7 de setembro mencionadas em conversa de WhatsApp num grupo de empresários é mencionado como algo que pode ser ameaçador à democracia brasileira. Mas, para demonstrar o caráter da perseguição política, o delegado se chama Fábio Álvares Schor. Para demonstrar o caráter de perseguição política, diz ele, como é sabido, não diz de onde que se sabe isso, mas como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado democrático de direito, ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora, principalmente considerando o ingrediente do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ele está, primeiro, supondo que os atos serão violentos.
supondo que os atos 7 de setembro serão violentos. Historicamente, eu participei de todas as manifestações com bandeiras do Brasil, pelo impeachment de Dilma, contra o PT. Se havia alguém violento, era uma raríssima exceção e muitas vezes ainda era infiltrado pela esquerda. Então, eles supõem que são violentos, mas do outro lado, a esquerda faz as suas manifestações e nunca se viu uma perseguição dessa do Poder Judiciário, como manifestações do MST, da CUT, da UNE, quebrando tudo, incendiando lixeira, quebrando carro, lojas, tudo que vem pela frente. Aliás, eles não só ameaçaram invadir o STF, eles invadiram o STF. O MST invadiu o STF. Grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Ele ainda bota dita conservadora para dizer, ó, me afasta, eu não sou conservador, eu não tenho nada com isso. Estou usando até essa palavrinha aí, dita conservadora, que eu não conheço direito, mas é dita conservadora. É um absurdo! Absurdo! Uma vergonha para a Polícia Federal. Uma vergonha para a Polícia Federal. Estou providenciando, inclusive, representação na ouvidoria, porque não é possível que haja, dentro da Polícia Federal, um servidor fazendo um trabalho desses de perseguição política. Envolvem pessoas integrantes do grupo, considerando o ingrediente, do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Poder econômico e político. Essas pessoas, poder econômico perto da força da máquina estatal, não tem nada. Poder político, perto da força da máquina estatal, não tem nada. Aliás, não tem nem foro privilegiado. Não podiam nem estar sendo objeto de investigação do STF. É vergonhoso, é vexaminoso para a Polícia Federal e para o STF. É vergonhoso. Eu aqui estou defendendo a Polícia Federal e o STF. Porque eu estou dizendo que o que este servidor policial federal e o que o ministro Alexandre de Moraes estão fazendo é vergonhoso para as instituições, está enlameando o nome dessas instituições. E eu tenho direito de fazer isso como deputado, mas eu tenho dever, porque eu estou aqui para defender as instituições, estou aqui para defender o meu parlamento, o parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Covarde! Senado da República, covarde! Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República, onde vocês estão? Defendendo o Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional importantíssima em qualquer país democrático, em que se respeita o Estado de Direito, defendendo a Polícia Federal, que aliás foi fundamental para revelar inúmeros escândalos de corrupção. A Operação Lava Jato está aí para demonstrar. Mas há atitudes vergonhosas de membros seus que precisam sim ser objeto aqui da Câmara dos Deputados, não apenas de audiência pública, que é importante que estamos fazendo ela aqui hoje, mas também de projetos de lei e reformas para impedir que isso possa voltar a acontecer no Brasil. É 2022, mas mais parece 1984. E eu me pergunto o que nós queremos para 2023, época de eleição, de campanha eleitoral. As pessoas precisam prestar atenção, inclusive e sobretudo nos candidatos ao Senado, para saber quem está se pronunciando sobre esses absurdos que estão acontecendo. Também os candidatos a deputado federal. É no parlamento que se faz a legislação e se muda o jogo de verdade. Obviamente que eu desprezo, repudio qualquer manifestação golpista. É óbvio. Senão não seria deputado federal, senão não estaria concorrendo à reeleição, senão eu não acreditaria na democracia. E é por isso que eu a defendo. E é por isso que eu defendo o direito das pessoas se manifestarem independentemente da posição política que elas exprimam. Hoje nós temos pessoas caladas no Brasil pelo Poder Judiciário, redes sociais, inclusive de um deputado federal que é concorrente à reeleição e do presidente dessa audiência pública, suspensas. Só um lado pode falar? Aliás, ministro Alexandre de Moraes, não existem apenas dois lados. Vamos parar com esse maniqueísmo. Nós mesmos aqui somos independentes na Câmara dos Deputados. Existem muitas formas de pensar. Há uma pluralidade de ideias no país e nós precisamos saber quem pensa de qual forma, justamente para que, me perdoem a palavra, os idiotas sejam de forma transparente conhecidos e não hajam nas sombras. É para isso que existe liberdade de expressão. Mas a distopia orwelliana, nesse momento, predomina. O tal do duplo pensar. Guerra é paz.
Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Eu estou realmente muito indignado com o que está acontecendo no nosso país. Mas que essa nossa indignação nos leve à preocupação. Não existe um povo livre quando o governo não é limitado. Quando ele se excede, ele prejudica a liberdade. Eu vejo que, além da questão da perseguição política, me parece haver até questões pessoais envolvidas. Não gostaria de pensar nisso, mas as decisões são tão manifestamente ilegais e inconstitucionais que as maiores entidades empreendedoras, empresariais do Brasil e agora também, infelizmente, os meios de imprensa e de comunicação têm se manifestado contra esse arbítrio, contra esse abuso, essa ditadura do Poder Judiciário que está fazendo uma devassa em cidadãos. Quebrar sigilo telemático da conversa de WhatsApp dos cidadãos, o sigilo bancário, bloquear contas, é como o policial pegar o cidadão e fazer uma revista. Mas não é uma revista só apalpando ele, vendo se ele tem alguma coisa estranha no bolso. É pedindo para tirar o paletó. É pedindo para tirar os sapatos. Agora as meias. Vamos ver essa conversa de WhatsApp aqui, o que está acontecendo ali. Quem sabe ele está planejando alguma coisa. Conversa de WhatsApp, tem gente naquele grupo que nem falou nada e está com as contas bloqueadas. E está com sigilo telemático quebrado. Tira também a calça. Vamos lá. Gravata, camisa também. Mas tô só de cueca. Tira. Tira a cueca. Estão pelados, nus, diante da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro por uma decisão ilegal, abusiva, autoritária, inconstitucional. E cadê o Senado? Cadê o Senado? E faço questão de dizer mais uma vez, porque eu estou sendo cobrado, e justamente cobrado, pelo eleitor, pelo cidadão lá na ponta, que diz, vocês não vão fazer nada, eu estou fazendo, estou falando, estou tentando, estou propondo projeto de lei, estou fazendo o que eu posso, agora e o Senado? Eu aqui, presidente, encerrando essa minha manifestação, e me perdoem pela veemência, eu acredito num país verdadeiramente livre, num país em que a gente possa falar o que pensa, num país em que a gente possa expressar opinião, num país em que devemos ser, sim, responsáveis com a nossa opinião e com as instituições. E é porque eu defendo as instituições, porque eu defendo, repito, o parlamento, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Os três poderes, que eu quero harmonia e independência entre eles, que eu quero que seja respeitado, que está no artigo 53 da Constituição, que eu faço questão para encerrar a ler aqui, senhor presidente, que diz literalmente o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, é o plural de qualquer, a única palavra no português que tem um S no meio, quaisquer, não falou nem qualquer o constituinte derivado, porque foi alterado, foi uma emenda constitucional feita para deixar ainda mais claro o que já era óbvio. Quaisquer, é no plural. Qualquer, exponencialmente, quantas vezes quiser, é quaisquer opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ser deputado federal nesse país e ser senador e ter medo de falar sobre isso é ser covarde. É não encarar a situação como ela deve ser encarada e dizer, eu não gosto do meu país, eu não gosto da democracia. Porque quem não se pronuncia nesse momento é porque ou tem rabo preso, a gente sabe, tem muitos aí que tem problema com o judiciário e estão com o rabo preso. Ou porque estão vivendo aqui só para deixar a vida levar, para se reeleger, para ter os benefícios, carguinhos, não sei o que mais que tem aqui na Câmara dos Deputados, tem bastante coisa, tem demais e devia cortar. Mas só para isso, só para buscar a própria reeleição, não é pelo bem do Brasil, não. Contra o ativismo judicial, a favor de um país mais livre, defendo a Suprema Corte dentro desse livrinho aqui, da Constituição da República Federativa do Brasil. O Parlamento dentro desse livrinho, o Poder Executivo dentro desse livrinho, e que todas as divergências sejam decididas com harmonia e não, lamentavelmente, desrespeitando a lei,
desrespeitando do bom senso, desrespeitando o povo brasileiro, como nós estamos vendo seguidamente acontecer no nosso querido Brasil. Muito obrigado, presidente. Deputado Marcel Van